Então, vamos dar início nessa sala ao simpósio da Sobrafito, da Sociedade Brasileira de Fitoterapia. Por favor, todos os presentes, já estou vendo a querida doutora Sônia Rolim, Sóstenes, todos presentes podem abrir a câmera e vamos dar início ao simpósio sobre fitoterapia e saúde da mulher, organizado pela Sobrafito. Então, eu vou passar a palavra para o Sóstenes, presidente da Sobrafito, para poder fazer as apresentações. E temos 90 minutos. Mas como estamos atrasados 20 minutos, se a gente conseguir, talvez, encurtar uma parte da discussão, para talvez começar com as apresentações, aí vamos ver. Mas vocês fiquem à vontade. Muito bem-vindos. Bom dia a todos. Como coordenadora dessa mesa, eu gostaria de parabenizar aos organizadores do evento, em nome da Associação Médica Brasileira de Fitomedicina. Parabenizo ao professor, no nome do professor Ricardo Kelman e Caio Portela, a todos os organizadores desse evento, assim como ao sucesso dos mesmos. Nós vamos coordenar, então, a nossa apresentação, e eu vou vou citar toda de cada um, o que representa cada um dentro da nossa sociedade, e vocês têm no próprio site a apresentação do currículo de todos. Então, vou fazer um resumo bem pequenininho e apresento todos os componentes da mesa, depois eles irão, então, dar cada um sua palestra, e no final nós vamos colocar para discussão. Sou coordenadora dessa mesa, sou Sônia Maria Rolim Rosa Lima, professora titular da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Eu sou membro eleito da Academia Paulista de Medicina e sou coordenadora científica da Sobrafito. Nós vamos ter como debatedores, depois tecendo suas considerações, a professora doutora Ceci Mendes Carvalho Lopes, que é professora assistente doutora da Faculdade de Ciência de Medicina da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Sobrafito. Dr. José Roberto Lazzarini Neves, que é clínico geral, certificado em medicina pelo estilo de vida, cofundador e ex-presidente da Sobrafito e diretor médico da Eleven Healthcare. Se vocês observarem no site do evento, vocês vão ver todas as credenciais de todos os componentes dessa mesa. Eu estou fazendo um resumo bem resumidinho. Vamos iniciar depois as primeiras palestras, né? A professora doutora Carolina Furtado Macruz falará sobre a bactéria racemosa. Ela é médica ginecologista com especialização em climatério, ginecologia endócrina, mestrado e doutorado em pesquisa em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. O professor Dr. Sóstenes Postigo vai falar sobre o tríbulos terrestres. Ele é médico ginecologista e obstetra pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, com mestrado e doutorado na mesma instituição e presidente da Associação Médica Brasileira de Fitomedicina, Sobrafito. Os quinos terebenfólios RAD será a palestra da doutora Silvia Saito Yamada, que é ginecologista e obstetra, mestre em ginecologia pela Santa Casa de São Paulo e membro da diretoria da Sobrafito. O Vitex Agnus Castos será palestra do professor Dr. José Maria Soares Júnior, que é professor associado, livre docente da disciplina de ginecologia, vice-chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, supervisor e coordenador do setor de ginecologia endócrina e climatério, todos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sem mais delongas, vamos então dar início à palestra da professora doutora Carolina Furtado Macruz. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Furtado Macruz, sou ginecologista e obstetra da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Acompanho o ambulatório de climatério e ginecologia endócrina e quero agradecer pelo convite por participar desse congresso. Meus agradecimentos a toda a comissão organizadora e a comissão executiva. Vou compartilhar a minha aula. Hoje, minha aula será
sobre a Actea racemosa. Deixa eu deixá-la no modo apresentação. Acho que todos estão vendo o slide inicial. Então, a minha aula é sobre fitoterapia e saúde da mulher. Vamos conversar sobre a Actea racemosa. A Actea racemosa foi descrita agora no Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, nossa primeira edição, em 2016. Ela é uma medicação da família Ranunculaceae, como sinonímia, é também conhecida como Simicifuga racemosa e Black cohosh. Essa planta, a parte utilizada dessa planta é a raiz ou o rizoma, e ela tem indicação de alívio dos sintomas climatéricos, como o rubor, fogachos, transpiração excessiva, palpitação, alteração do humor, ansiedade e depressão. A Simicifuga racemosa, também conhecida como Actea racemosa ou Black cohosh, é da classe química de fitoestrógenos, como os terpenoides. O princípio ativo dessa planta é o glicosídeo triterpênicos, e a estandartização do extrato é a 27-deoxiacteína. Um comprimido compõe 20 mg do extrato do Black cohosh ou Actea racemosa. Em 1832, a Comissão Europeia registrou esse extrato como extrato hidroxoalcoólico. Ela também foi aprovada nos anos seguintes pela Comissão Alemã Governamental para o Tratamento de Sintomas Climatéricos devido aos seus efeitos dopaminérgicos e de esteroides, na dosagem de 40 a 200 mg por dia. Na Alemanha, após mais de 40 anos de uso da Actea racemosa, não foi evidenciado eventos sérios de efeitos colaterais, contraindicações ou interações com outras medicações. Em altas doses, constatou-se que a paciente pode apresentar vômitos, cefaleia, enjoo e hipotensão. A composição da Actea racemosa é a seguinte: simicifugosídeos contém ácido salicílico, ácido tânico, derivados do ácido cianamídico, fitoesteroides e alcaloides terpenoides. Seu mecanismo de ação: ela realiza atividade moduladora do receptor de estrogênio, tem ação no hipotálamo e no osso, sem ação nas mamas e no útero, e tende a reduzir a concentração de LH, redução da concentração de gonadotrofinas. Aqui nós temos um trabalho em que analisou o extrato da Actea racemosa com células cancerígenas de mama, tanto aquelas células receptor de estrogênio negativo, como aquelas com receptor de estrogênio positivo, e relacionado também à expressão do HER2. Esse trabalho foi de 2007 e constatou os efeitos inibitórios do crescimento do câncer de mama, quando utilizaram a Actea racemosa, devido à fração de glicosídeo triterpênico e da acteína, e ação antiproliferativa devido à presença do glicosídeo triterpênico. Então, esses componentes inibiram o crescimento do câncer de mama nessas mulheres. Agora, nós temos outros estudos que também estudou o extrato da Actea racemosa com células humanas do câncer de mama,
essa célula MCF7, que tem receptor de estrogênio positivo, e foi constatado 431 genes reguladores de alta significância, então esses genes eles foram sensibilizados com a bactéria racemosa, e houve inibição do crescimento celular, e não houve estímulo do receptor de estrogênio. Nesse outro estudo de 2019, que nós tivemos a presença de ensaios in vitro, constatou-se que o extrato da bactéria racemosa não interagiu com receptores de estrogênio, de progesterona e de androgênio, e não houve a proliferação do receptor de estrogênio em células do câncer de mama, que é essa MCF7, que é receptor de estrogênio positivo. Então, nesses estudos, houve ações do sistema nervoso central e relacionados ao fogachos, diminuindo a concentração de gonadotrofinas, LH principalmente, e diminuindo a frequência e a intensidade das ondas de calor. Uma das ações conhecidas atualmente é a ação da bactéria racemosa, que inibe os fenômenos vasodilatadores e alterações bruscas de temperatura no hipotálamo. Nesse outro estudo, de 2005, de Osmeri e colaboradores, 304 mulheres foram divididas em dois grupos. Um grupo que utilizou a bactéria racemosa e o outro grupo placebo, e foram acompanhadas por 12 semanas. Houve melhora do score de escala de avaliação menopausal nas pacientes que tomaram o extrato de bactéria racemosa, ou Cimicifuga racemosa, quando comparada com o placebo, durante os 3 meses. E foi um dado significante no estudo. Esse outro estudo, de 2005, em que avaliou o extrato de bactéria racemosa, mostrou que ele foi eficaz no alívio dos sintomas climatéricos, principalmente naquelas mulheres na perimenopausa. Esse outro estudo de Li colaboradores, de 2011, avaliou 180 mulheres após a menopausa, entre 40 e 60 anos. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, em que um grupo das mulheres tomaram a bactéria racemosa e o outro grupo tomou a tibolona na dosagem de 2,5 miligramas. E elas foram acompanhadas por 12 semanas. Constatou-se que o agente eficaz, que a bactéria racemosa foi um agente eficaz e seguro no tratamento das mulheres com sintomas climatéricos. Os efeitos terapêuticos foram semelhantes de ambas as medicações, sendo que a bactéria racemosa mostrou uma menor incidência de efeitos adversos quando comparado com a tibolona, como, por exemplo, sangramento vaginal e mastalgia. Então, a bactéria racemosa teve essa vantagem em relação à tibolona. Nesse outro estudo, de NAP, colaboradores, de 2005, foram avaliadas 64 mulheres após a menopausa com sintomas climatéricos presentes, e um grupo utilizou a bactéria racemosa e o outro grupo estradiol transdérmico e hidrogesterona por 3 meses. Quando nós comparamos esses grupos, nós visualizamos a diminuição dos fogachos, dos sintomas climatéricos, da ansiedade e da depressão, e foram dados significantes. Ambos os tratamentos foram eficazes, sem diferenças estatísticas. Então, nós temos que os dois grupos tiveram melhora dos sintomas, mas quando comparados, a melhora foi igual nos dois. Aqui nós temos um outro estudo de 2007, de Bai e colaboradores, em que eles avaliaram 244 mulheres após a menopausa, e essas mulheres foram divididas em dois grupos, o grupo da bactéria racemosa e o grupo da tibolona, em que foram avaliados os sintomas climatéricos e acompanhadas por 3 meses. Então, eles utilizaram o score, o índice de Kupperman, que foi observado em 2 grupos, a diminuição do índice de Kupperman. Esse índice de Kupperman, ele avalia os sintomas climatéricos, sendo que tem maior peso os fogachos, mas ele também avalia irritação, mal-estar, depressão, e foi constatado que houve melhora tanto no grupo da bactéria racemosa quanto na tibolona, então 84% da bactéria e 85% da tibolona, as mulheres referiram melhora, sendo que a tolerabilidade foi maior no grupo da bactéria racemosa
devido à diminuição dos eventos adversos, como sangramento vaginal e mastalgia. Nesses outros estudos, também as mulheres foram acompanhadas por 3 meses e utilizaram a terra semosa. Houve diminuição do índice menopausal de Kupperman, da ansiedade, da insônia e melhora também da qualidade de vida. Nesse outro estudo, em que avaliaram 210 mulheres, elas continham cânceres ginecológicos, como, por exemplo, do endométrio, ovário, útero e mama, e foi observado redução do índice de Kupperman, então melhora dos fogachos, redução da sudorese, humor depressivo, após o uso de 3 meses da Acteia racemosa. Não foram observados alterações relacionadas à Acteia racemosa, principalmente naquelas pacientes que tiveram câncer de mama, então não foram observados alteração do índice de massa corpórea, da frequência cardíaca, da pressão arterial, alteração no eletrocardiograma, função renal, função hepática, hemograma, metabolismo lipídico ou algum caso que mostrou hepatotoxicidade. E essa foi minha tese de doutorado em 2021 pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde a minha orientadora foi a doutora Sônia Maria Rolim Rosa Lima. E o título da minha tese foi Os efeitos da Acteia racemosa nos sintomas climatéricos e na função sexual em mulheres que receberam tamoxifeno após o tratamento do câncer de mama. O objetivo foi avaliar os efeitos da Acteia racemosa em mulheres que receberam tamoxifeno após o tratamento do câncer de mama. Essas mulheres, elas tinham sintomas climatéricos e tinham relação sexual, então nós utilizamos o índice de Kupperman e o questionário de sexualidade, conhecido como FSFMI. Então, nós avaliamos 34 mulheres que trataram câncer de mama. A média de idade delas foi 51,6 anos. 100% delas apresentaram carcinoma ductal mamário. 100% delas tiveram tratamento cirúrgico. 79% realizaram quimioterapia. 88% radioterapia. E após o tratamento, 85% delas já estavam com mamografia BIRADS-2. Como resultado da minha tese, nós temos aqui, inicialmente, a primeira tabela, onde nós mostramos os resultados em relação ao índice de Kupperman, em que nós acompanhamos essas mulheres por 6 meses. Nós fizemos um acompanhamento a cada 3 meses, então nós tivemos a consulta inicial, que nós colocamos como T0, onde nós realizamos o questionário de Kupperman e o FSFI. Depois ela tomou a medicação por 3 meses, então ela retorna, onde nós repetimos os questionários, e nos últimos 3 meses, completando 6 meses de acompanhamento. E aqui nós observamos que ela tem um score do índice de Kupperman de 27, e esse score ele melhora com o tratamento com a Acteia racemosa para essas mulheres que tiveram câncer de mama, e vai para um índice de 19. E foi um dado significante, então essas mulheres trataram os sintomas climatéricos e tiveram melhora com a Acteia racemosa. E aqui nós entramos na tabela 2, que é a comparação em relação à vida sexual dessas mulheres, a função sexual, pelo questionário Female Sexual Function Index, em que nós observamos que no domínio do desejo, elas também mostraram melhora após 6 meses da utilização da Acteia racemosa, sendo um dado significante também. No domínio excitação, aqui elas apresentaram melhora, mas não foi um dado significante no nosso estudo. Em relação à lubrificação, com a utilização dos 6 meses da Acteia racemosa, elas apresentaram a melhora nos primeiros 3 meses da utilização da medicação, e após os 6 meses, então, houve uma melhora no padrão da lubrificação dessas pacientes. O orgasmo, essas mulheres também, após a utilização de 6 meses da Acteia racemosa, também houve melhora do orgasmo, e foi um dado significante. A satisfação também houve melhora após 6 meses de acompanhamento e utilização da medicação. A dor,
Essas pacientes também melhoraram no quesito de dor na relação sexual, e também foi um dado significante. E, no geral, no score geral, essas pacientes tiveram melhora da função sexual, da resposta sexual, com a utilização da acteia racemosa por 6 meses. Então, como conclusão da minha tese, a acteia racemosa promoveu melhora dos sintomas climatéricos e da resposta sexual das mulheres que recebiam o tamoxifeno após o tratamento do câncer de mama. E nos estudos clínicos na literatura, a acteia racemosa também se coloca como uma opção de tratamento eficaz, segura e baseada em evidências para os sintomas vegetativos, neurovegetativos, climatéricos, atendendo a demandas crescentes de pacientes para a terapia fitoterápica no hormonal, aquela que não deseja ou que não tem indicação. Obrigada pela sua atenção e vamos para os comentários. A outra apresentação e os comentários nós vamos deixar para o fim. Vamos falar agora do Dr. Tríbulos Terrestres, professor Dr. Sóstenes Postigo, também tem 15 minutos, parabenizando a doutora Carolina pela manutenção e obediência do horário. Olá a todos, é um grande privilégio, prazer e alegria estar aqui presente com todos. Quero agradecer ao professor Ricardo Gelman, ao professor Caio Portela e a toda a comissão organizadora e comissão científica. Nós estamos muito contentes por estar aqui hoje com todos vocês. Nós vamos falar aí dentro da mesa de fitoterapia e saúde da mulher, as evidências do uso de plantas medicinais. Vamos comentar um pouquinho em relação ao Tríbulos Terrestres. Tríbulos Terrestres, equipe, por gentileza. Nós vamos aí tecer um pouquinho os comentários, falar de alguns trabalhos também. E lembrando que não temos conflito de interesse, nós observamos que o Tríbulos Terrestres pode ser e ter vários efeitos benéficos, né? Dentre eles, nos despertou o interesse em relação à sua ação na sexualidade feminina, que é um aspecto central de ser humano ao longo da vida, e engloba sexo, identidade, papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, e é vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são sempre experimentadas ou expressas, né? Além de poder ser influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, sociais, culturais, históricos, religiosos e espirituais também. O climatério é uma fase da vida no processo de envelhecimento da mulher, na qual ocorre a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, e onde o estradiol, a diminuição do estradiol pode levar a sintomas vasomotores, alterando o sono, autopercepção da saúde, o humor, exercício, aborrecimentos, estresse, podendo levar à alteração da resposta sexual. Por outro lado, o estradiol também pode influenciar diretamente a resposta sexual, alterando aí sentimentos com o parceiro, frequência nas atividades sexuais e até a mudança de parceiro. E a disfunção sexual é uma síndrome clínica, transitória ou permanente, caracterizada aí por queixas ou sintomas sexuais que resultam em insatisfação sexual decorrendo de bloqueio parcial ou total da resposta psicofisiológica, seja no desejo, na excitação ou ainda no orgasmo. Levando em consideração, temos que levar em consideração o contexto biológico, o contexto psicológico, além da experiência sexual ou outras influências relacionadas, né? Lembrando e salientando também que as atitudes e comportamento sexual são únicos para cada mulher
e resultam aí de complexa interação entre os hormônios ou outras variáveis de saúde com fatores intrapessoais e interpessoais. Em relação à prevalência, nós verificamos no ambulatório de climatério da Santa Casa de São Paulo que após a menopausa, 71,5% das mulheres têm disfunção do desejo sexual, 31,6% anorgasmia, 34,5% falta de lubrificação e 10,6% dispareunia, sendo condizente com a literatura internacional. E essas mulheres, elas dão preferência à utilização de medicamentos fitoterápicos né, durante esse período e com essa queixa. Isso visto no ambulatório de fitoterapia da Santa Casa de São Paulo e ambulatório também de climatério da Santa Casa de São Paulo. E dentre as plantas medicinais, nós sabemos que elas são opções de tratamento para disfunção sexual, são plantas medicinais aí desde o primórdio da humanidade, vista como plantas afrodisíacas, né? E com o advento aí dos medicamentos padronizados aprovados pela Anvisa, deu um grande avanço, né, nessas possibilidades. E o Tribulus terrestris é uma planta originária da Índia, que tem como estrutura principal a protodiosina, além dos flavonoides e alcaloides, as saponogeninas hidrolizadas viram sapogeninas esteroidais, que podem ter propriedades antiespasmódicas e diuréticas, podendo aumentar a produção de LH, testosterona, estrogênio, entre outros esteroides. E, em revisão de literatura, nós verificamos que, em animais, a protodiosina estimula as células germinativas e de Sertoli, aumentando as espermatogônias, espermatócitos e espermatites, melhorando assim a produção de espermatozoides. Em outro trabalho, a protodiosina aumenta a produção de androgênios endógenos, pela diminuição da liberação de LH, levando a um efeito pró-erétil em coelhos pela liberação de óxido nítrico. Em homens, ocorre melhora do desejo sexual, ereção, ejaculação e orgasmo. Outro trabalho demonstrando que a protodiosina também pode melhorar a aldeia, melhorando assim a autoestima e bem-estar, podendo ter uma ação semelhante a 5-alfa-redutase, convertendo a testosterona em dehidrotestosterona. Em revisão de literatura também, um trabalho com mulheres búlgaras, 101 mulheres, sendo 51 mulheres com infertilidade de causa endócrina e 50 mulheres após a menopausa durante um ano, esse estudo recomenda a utilização para alterações na formação de gametas e distúrbios do desejo sexual ou ausência de libido. Porém, esse estudo tem um conflito de interesse, não há uma descrição metodológica adequada e falta de informações em relação ao seu instrumento de avaliação. E o que nos motivou a realizar estudos referentes a essa planta. E o estudo nós fizemos com Tribulus terrestris e versus placebo, né? E também nós comparamos o fitomedicamento derivado do Tribulus terrestris com a terapia hormonal com a tibolona em mulheres com disfunção do desejo sexual hipoativo após a menopausa, né? Então fizemos o trabalho tanto comparativo em relação ao Tribulus terrestris e o placebo, né? Assim como também com a tibolona, que é um hormônio de baixa dose. Isso rendeu alguns trabalhos no Maturitas em relação ao efeito do Tribulus na sexualidade de mulheres após a menopausa e também a publicação na RBGO referente aos efeitos do Tribulus terrestris na função sexual de mulheres após a menopausa. E vou trazer um resumo aqui, né, foi um ensaio clínico, prospectivo, randomizado, duplo cego, placebo controlado, realizado no ambulatório de climatério da Santa Casa de São Paulo, com 115 mulheres selecionadas,
no período de agosto de 2009 a dezembro de 2020. E os critérios de inclusão: mulheres após a menopausa com autonomia plena, maior de 1 ano de amenorreia, FSH maior que 30, sexualmente ativas, parceiro estável sem dificuldade sexual, portadoras de disfunção do desejo sexual hipoativo após a menopausa, sem contraindicações para terapia hormonal. E nos critérios de exclusão, as mulheres em uso de terapia hormonal, mulheres sem atividade sexual ou ainda portadores de diabetes mellitus, distúrbio cognitivo, tumor hormônio dependente ou ainda com história de doença psiquiátrica atual ou no passado, as hepatopatas, nefropatas e as usuárias de drogas com ação no desejo sexual também foram excluídas. Em relação ao cronograma, nós tivemos aí inicialmente anamnese, exame físico, a aplicação dos exames complementares, né, completo, tanto função tireoidiana, função hepática, função renal, a citologia oncótica também foi solicitada e colhida, e além dos exames de imagem, mamografia, ultrassom transvaginal, ultrassom da mama e análise aí dos exames, análise do critério de inclusão e exclusão, assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, aplicação dos questionários e a randomização também foi efetivada. Foi aplicado a entrevista sexológica do Ambulatório de Sexologia da Santa Casa de São Paulo e também os questionários, né, o QSF e o FEI, sendo que o FEI foi aplicado somente após a utilização da medicação, né, o tratamento. Então, inicialmente, 115 mulheres, após o critério de inclusão e exclusão, 97 mulheres, 31 no grupo placebo, 33 no grupo Tribulus e 33 também no grupo Tibolona. Lembrando que é um duplo cego placebo controlado. Foram avaliados sintomas clínicos, os sintomas adversos, aplicação dos questionários antes e após o tratamento e os exames laboratoriais e de imagem. E as orientações, né? Então, nós verificamos que dessas 115 mulheres, 31 ficaram 97, 31 no grupo placebo, que uma desistiu com não efetivo ao medicamento. O Tribulus terrestres, tivemos 3 desistências, mas não relacionadas à medicação, e a tibolona tivemos 4 desistências, 3 relacionadas à medicação, pelo sangramento vaginal e sensação de ganho de peso. Em relação aos resultados, em relação às características demográficas, idade, estado civil, raça, religião, nós verificamos que não houve diferença significante, mostrando assim que os grupos foram adequados. E em relação aos aspectos avaliados, segundo o questionário QSF, nós verificamos que, em relação ao desejo e interesse sexual, preliminares, excitação e sintonia com o parceiro, conforto na relação sexual, orgasmo e satisfação sexual, e também no padrão de desempenho sexual, nós verificamos aqui nessa linha inicial, né, o antes, que é esse, e o depois, que é esse outro, vocês verificam que 7,6, né, e anteriormente 7,5, 2,9 e posteriormente foi para 3,3, certo? Aqui 5,2 foi para 5,7, ou seja, teve uma melhora no controle muito pequeno ou nenhuma. Já na coluna do Tribulus, nós verificamos em relação ao antes e ao depois, nós verificamos que houve uma melhora, houve um aumento, 7,4 foi para 10,2 e aqui 3,2 foi para 4,2. Isso é efetivamente uma melhora da medicação. E na tibolona também houve uma melhora nos quesitos. Eu vou mostrar aqui um outro, e todos teve diferença significante. Tá? Essa outra tabela é mais fácil, essa figura é mais fácil um pouquinho de apresentar. Nós verificamos em verde, lá no início à esquerda, está relacionado ao desejo e interesse sexual. No 0 é antes do tratamento, e o 3 é pós-tratamento, são 3 meses após o tratamento com o tratamento. E aí nós verificamos que o grupo controle
foi praticamente idêntico. Já no grupo triplos, ó, o verdinho lá, o 0 e o 3, ó, houve melhora significante do tratamento, tá? E da tibolona também. Em relação às preliminares, nós também verificamos que no grupo controle houve uma melhora muito pequena, que é o efeito placebo. Já no triplos houve uma melhora efetiva. Em relação à excitação, conforto na relação sexual e orgasmo, também nós verificamos que no grupo triplos houve uma melhora significante, tá? E na tibolona também houve uma melhora. Em relação aí aos aspectos e a comparação, ó, quando nós comparamos o controle versus o triplos, né? O triplos com controle, nós verificamos que em relação ao desejo e interesse sexual, preliminares, excitação e sintonia com o parceiro, conforto em relação ao orgasmo e satisfação, houve uma diferença significante em todos os quesitos, tá? Em relação ao controle e a tibolona, também houve melhora significante. Em relação à comparação do triplos com a tibolona, nós verificamos que não houve diferença, ambos melhoraram em comparação ao placebo, porém, o orgasmo e satisfação houve uma melhora significante da tibolona em relação ao triplos. E com a aplicação do FEI, que é o outro questionário que foi aplicado apenas após o questionário, o tratamento, em relação à questão 1, depois de tomar a medicação, minha lubrificação vaginal durante o coito e ou outras estimulações sexuais, por exemplo, preliminares. Houve melhorou, né, do que era antes de tomar a medicação. Em relação ao grupo controle, 20% refere que houve melhora antes de tomar a medicação, relacionado ao efeito placebo e dentro desse contexto. Em relação à tibolona, ó, a tibolona melhorou 66%, referiram melhora, tá, com a tibolona. E olha o triplos, 83,3% referiram melhora com o triplos em relação a esse quesito. Em relação, tendo uma diferença aí significante, ó, mostrando aí a mesma questão na figura. Em relação à questão 2, depois de tomar a medicação, a sensação em minhas genitálias, vagina, grandes lábios, clítoris, durante a relação sexual ou outras estimulações, nós verificamos que referiram melhora do que antes, 16%, aliás, no controle, no grupo tibolona 72% e no grupo triplos 76%, tá? Houve uma melhora do triplos até em relação à tibolona. Em relação à questão 3, se você percebeu uma mudança na sensação na sua área genital, ela foi melhor do que anteriormente, ó, 20% no grupo controle em relação à sensação. No grupo triplo, 72%. E no grupo triplos, aliás, tibolona, 66%. Ou seja, o triplos houve uma melhora efetiva em relação ao grupo controle e também ao grupo tibolona. Em relação à questão 4, depois de tomar a medicação, as relações sexuais e outras estimulações sexuais, por exemplo, preliminares, ficaram melhor 13,3 em relação ao controle, um efeito positivo no triplos ocorreu 43% e 41% no grupo tibolona. Em relação à questão 5, que foi depois de tomar a medicação, a capacidade de ter orgasmo, ou seja, avaliando aí a possibilidade de ter orgasmo, ó, houve uma melhora significante da tibolona e houve uma melhora ainda maior em relação ao triplos, tá? Demonstrando aí uma efetividade e uma melhora significante após o tratamento, tá? Em relação à resposta da questão 6, que é relacionado aos efeitos colaterais, todos tiveram alguns efeitos colaterais, principalmente em relação ao triplos, foi um aumento no trânsito intestinal, que interessante que algumas pacientes relatavam esse efeito adverso como um fator positivo, né? Porque eles chegavam e falaram, olha, doutor, houve uma melhora no meu trânsito intestinal também, né? O intestino passou a funcionar melhor, então é interessante. Né? E em relação
a última questão desse quesito, que é a questão 7, no geral, o que penso? Né? Houve uma... acredito que melhorou e quero continuar tomando a medicação. Nós verificamos que 20% no grupo controle, nós verificamos também no Tribulus, também houve uma melhora em relação a esse quesito e, principalmente, o Tribulus também houve uma melhora aí significante e todos queriam utilizar e continuar tomando a medicação. Tá? Em relação às conclusões, nós verificamos que o efeito o estudo, né, dos efeitos da terapia com fitomedicamento derivado Tribulus terrestris e da terapia hormonal com timolona em baixa dose em mulheres após a menopausa com disfunção do desejo sexual e coativo demonstrou que, em relação ao questionário QSF, ocorreu melhora em ambos os tratamentos quando comparado ao grupo controle nos aspectos desejo e interesse sexual preliminares, excitação da mulher em sintonia com o parceiro, conforto na relação sexual, orgasmo e satisfação sexual. Tá? E no questionário FEI, ocorreu melhora também em ambos os tratamentos, na lubrificação vaginal, sensação da área genital durante a relação sexual ou outros estímulos, relações sexuais e outras estimulações sexuais, capacidade de ter orgasmo também. E verificamos na comparação do Tribulus e da tibolona, embora nós verificamos em alguns quesitos o Tribulus melhor do que a tibolona, mas não houve uma diferença significante. E houve, em algum aspecto, e no QSF, a melhora da tibolona em relação à satisfação sexual e ao orgasmo. Meu muito obrigado, agradeço em nome da diretoria da Sobrafito, o professor Ricardo Guelmo, toda a diretoria científica e também a diretoria e a comissão organizadora do evento. Muito obrigado, vamos estar à disposição. Vamos passar, então, agora à apresentação da doutora Silvia Sarto e Amada, que vai falar sobre os quinos terebenfólio RAD. Boa tarde a todos. Acho que dá para eu me ouvir? Dá, Sóstenes? Sim. Muito bem, Sim. perfeitamente. Agradeço à comissão organizadora pela lembrança da Sobrafito, agradeço à comissão da Sobrafito pelo meu nome, dando continuidade ao ciclo de palestras sobre fitoterapia e saúde da mulher, eu vou falar sobre vaginose bacterianas e o tratamento com esquinos terebintifolis RAD. A vaginose bacteriana é a causa mais frequente de corrimento vaginal na mulher, anormal no menacne, e esses corrimentos são geralmente esbranquiçados, acinzentados ou amarelados, com odor desagradável e comprometendo o fator biopsicossocial e atrapalhando relacionamentos sexuais. Uma das complicações importantes são as doenças inflamatórias pélvicas agudas, as amniorexes, que é a ruptura prematura das membranas nas gestantes, podem levar ao parto prematuro, abortamentos e endometrites pós-partos. A vaginose bacteriana é uma infecção polimicrobiana, geralmente por anaeróbios, provocam alterações no ecossistema vaginal, com redução dos lactobacilos, então elevação do pH maior que 4,5, favorecendo o crescimento de outras bactérias que estariam em concentrações menores numa mulher sem sintomas de corrimento. Essas bactérias podem ser as gardnerelas, micoplasmas, mobiluncos e as bacterióides. O tratamento convencional visa restabelecer o equilíbrio da microbiota vaginal, diminuição dos anaeróbios e o aumento dos lactobacilos. O tratamento padrão utilizado geralmente são os metronidazóis, né, são os imidazólicos, que são ativos contra os anaeróbios gram-positivos. Outros
tinidazol, saquinidazol, clindamicina e os tianfenicóis também podem ser utilizados. Vale lembrar dos efeitos adversos, como náuseas, epigastralgias, hepatites e até as pancreatites, que levam à descontinuidade do tratamento ou alguma resistência ao tratamento. Outros efeitos adversos são as alterações da microbiota vaginal, o aumento das recidivas e aumento das candidíases após o tratamento. Existem dois conceitos mais atuais, que são o microbioma vaginal, então, não é mais tanto utilizado o conceito microbiota. O microbioma leva em consideração a umidade e a temperatura que é característica de cada mulher, e cada mulher também passa por várias fases do seu ciclo, tanto fisiológico como o ciclo menstrual. E o outro conceito são os biofilmes, que são formações de colônias de bactérias que se agrupam e se tornam resistentes aos antibióticos. Então, esses dois conceitos também influenciam no tratamento contra a vaginose bacteriana. Então, qual seria o tratamento ideal? O ideal mesmo. São substâncias que aliviam sintomas, com redução das bactérias. São produtos que são capazes de preservar ou recompor o microbioma para evitar as recidivas. Dentro dessas alternativas terapêuticas contra a vaginose, temos os probióticos, os antissépticos e os fitoterápicos. Os probióticos são os organismos vivos que modulam a microbiota vaginal, eles inibem a adesão dos patógenos ao epitélio vaginal e produzem o peróxido de hidrogênio e os bacteriocinas. Eles rompem os biofilmes. Os antissépticos muito utilizados, iodopovidona, peróxido de hidrogênio, a clorexidina e a benzidamina. Dentre os fitoterápicos, temos os óleos de trigo e o alho. Porém, nos estudos não são descritos a atuação nos biofilmes. Existe o Esquinus terebintifolius radi, que é muito comum no norte e nordeste do Brasil, e ele é utilizado como remédio da mulher. Ele é uma medicação popular que é descrito com ação cicatrizante, adstringente, anti-inflamatória, anti-alergia e anti-ulcerosa. Ela é nativa da América do Sul, também como nome de aroeira da praia, aroeira mansa ou aroeira vermelha. É encontrada do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. São árvores de porte médio, o tronco de casca grossa, e também produzem os frutos aromáticos e adocicados que podem ser utilizados tanto em alimentos como decoração. Em revisão de literatura, eles têm propriedades farmacológicas adstringentes, antissépticas, cicatrizantes, antimicrobianas, devido à presença dos taninos, terpenos, os flavonoides e as saponinas. Os marcadores químicos são os taninos e os polifenóis. Ainda em revisão de literatura, vamos encontrar a atividade anti-inflamatória não esteroide pelo esquinol, ação cicatrizante e anti-ulcerogênica pelos biflavonoides e ação antimicrobiana pelo terebintona e ácido terebintifólico. Quando procuramos os estudos em mulheres, encontramos alguns tratamentos, como o uso de gel de aroeira. Esse estudo avaliou a eficácia e a tolerância do gel de aroeira no tratamento da vaginose bacteriana. Foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, placebo-controlado, em que foram analisadas 48 mulheres com queixa de corrimento vaginal e presença de vaginose bacteriana. Foi utilizado o gel de aroeira, o extrato seco das cascas de Esquinus terebintifolius. Foram separadas em dois grupos, o grupo gel de aroeira com 25 pacientes e o grupo placebo com 23 pacientes. Foram utilizados o gel uma vez por noite, por 10 noites, e ao final do tratamento,
essas mulheres foram reavaliadas. O grupo Aroeira não se queixava de corrimento em 84% das mulheres, e foi superior ao grupo placebo, 47% dessas mulheres, e o resultado foi significante. Em relação aos efeitos colaterais, a presença de ardor, dor pélvica e mal-estar foram relatadas em algumas mulheres, mas no grupo Aroeira esse número não foi significante. Em relação aos achados colpocitológicos, os bacilos de Doederlein foram superiores no grupo Aroeira em relação ao grupo placebo, e o resultado foi significante. Porém, o crescimento de Gardnerella foi superior no grupo placebo em relação ao grupo Gardnerella, com resultado significante. Como conclusão desse estudo, o gel de Aroeira elevou-se a uma cura de 84% nessas mulheres com vaginose bacteriana sintomáticas, em relação a 47,8% do total. Não houve efeitos colaterais importantes e houve uma maior frequência de Lactobacillus Doederlein no grupo Aroeira. Restabeleceu-se, então, o microbioma vaginal. Um outro estudo observacional, em que foram analisadas 144 mulheres com vaginose bacteriana, foi um estudo multicêntrico, em que elas utilizaram também por 10 dias. Ao final do tratamento, 80% das mulheres não relataram mais corrimento, 92% não relataram mais os odores, houve uma diminuição do pH, houve um aumento dos lactobacilos para 71%, e uma diminuição das bactérias em 72% de todas as mulheres. Os efeitos colaterais também não foram referidos como importante para as 6 mulheres do grupo. Então, concluiu-se nesse estudo observacional que é uma terapêutica segura e eficaz na vaginose bacteriana. Com base nesses estudos, a gente pode utilizar Scinus terebintifolium radi, o extrato seco da casca de Scinus terebintifolius, no tratamento de vaginose bacteriana, porque é uma substância que alivia os sintomas, com redução das bactérias, são capazes de preservar ou recompor o microbioma e diminuírem as recidivas. Obrigada. Excelente. Muito bom, doutora Silvia. Parabéns. Nós vamos, então, agora ouvir a professora doutor José Maria Soares Júnior, que vai falar sobre o Vitex Agnus Castus na atenção pré-menstrual. Prazer tê-lo aqui, professor José Maria. Vocês estão me escutando? Perfeitamente. Vocês estão me escutando agora? Sim, professor. Estamos escutando. Então, sim, se escuta. Estão me vendo? Então, vamos voltar aqui para a aula. Vou colocar. Então, primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite aos meus amigos, o professor Sostnes e a professora Sônia Rolim, que estão no meu coração, junto com a professora Ceci, que está aqui comigo. Então, tem um prazer muito grande estar aqui, gostaria de agradecer o convite. Vamos conversar agora com o Vitex Castus, na atenção pré-menstrual. Então, primeiramente, gostaria de falar que eu não tenho conflito de interesse com esse assunto,
E começar com o conceito de tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual, que é um quadro que acomete as mulheres com sintomas físicos, comportamentais, emocionais, presentes antes da menstruação e desaparecendo até 4 dias após o início menstrual. E alguns autores consideram que deve ter pelo menos 3 meses sucessivos com esses sintomas. Outros pedem até 6 meses. E um pouco do histórico, né? Tensão pré-menstrual. O primeiro relato foi por Robert Frank, em 1931, que definiu como tensão pré-menstrual, que foi conhecido, ainda é conhecido até hoje com essa terminologia. Foi no encontro de neurologia e psiquiatria da Academia de Nova York. E ele descreveu que seria um estado de tensão que precedia a menstruação, representado por cansaço, irritação, sensação de estar com os nervos à pele. Tanto que eles acreditavam que seria mais uma alteração psiquiátrica ou psicológica do que ginecológica. Mas, em 1987, a Associação Americana de Psiquiatria definiu que, em geral, a tensão pré-menstrual ela é algo muito comum nas mulheres, mas o que traz um problema, às vezes, psiquiátrico é a forma disfórica ou distúrbio disfórico da tensão pré-menstrual, que foi classificado como até uma ficção mental. Mas professor, acho que a gente está travado. No primeiro slide. O teu slide acho que está travado. Se você puder parar o compartilhamento e começar de novo, acho que ele resolve. Tá. Vamos voltar, então. Stop. Vamos por aqui, ó. Está passando, agora está passando, né? Então, esse primeiro slide eu já falei. Perfeito. O terceiro slide que eu estava falando da distúrbio disfórico é minoria. E para dizer que isso é uma condição muito comum na mulher. Se você pegar a tensão menstrual e se pegar os critérios, a gente pode pegar de 60% a 90% das mulheres. Mas as que realmente necessitam de um tratamento, que são de moderado intensos, são de 20% a 30%. E a síndrome disfórica, que é a síndrome psiquiátrica, de 3% a 8% das mulheres. E qual que é a teoria? Que os esteroides sexuais estariam envolvidos fazendo oscilações discretas na produção de estrogênio e estrogênio durante o ciclo, levando tanto esses efeitos físicos e psíquicos. Também acredita-se que o estrogênio e a progesterona agiriam nas catecolaminas, talvez um aumento maior durante esse período, levando nervosismo. Hoje nós sabemos que citocinas, sistema imunológico, também podem agir nessas mulheres, e temos a teoria que talvez seja um efeito gaminérgico, serotoninérgico, ou até distúrbios alimentares, e alguns acreditam que sejam distúrbios de oligoelementos, como a dimensão de zinco, cálcio e o magnésio. Entretanto, nós não sabemos ainda a etiologia, ela é idiopática. Mas sabemos que tem outras afecções que podem estar associadas, como a dor ovulatória ou dor do meio e a dismenorreia, junto com a tensão pré-menstrual. E as consequências são essas. Várias mulheres, vários sintomas e, nos casos mais extremos, a síndrome disfórica. Tanto que essa paciente no seu telefone pergunta, doutor Rico, o que o senhor recomenda para uma crise muito forte de TPM? E aí vocês veem que, às vezes, precisam até de medicamentos psiquiátricos para controlar. É a forma mais grave. Mas no consultório, a gente vai ter as formas moderadas, que vão ter sintomas físicos ou emocionais que aparecem antes do menstrual, são periódicos, cíclicos, mas interferem na vida e na qualidade de vida das mulheres. E esses são os principais sintomas. Nós temos mudanças físicas, que vão desde ganho de peso, aumento do volume mamário, mastalgia, dor pélvica, distensão abdominal, dor em membros inferiores, emocionais como astenia, ansiedade, depressão, melancolia, comportamentais com transtorno do sono, isolamento social, agressividade, tentativa até de suicídio, e os neuropsíquicos, que podem se confundir
inclusive com os sintomas do climatério, como os fogachos, cefaleia, fadiga, dificuldade de concentração. Eu preciso, pelo menos, fazer o diagnóstico. Um sintoma afetivo, um físico, ou mais 5 sintomas dos citados. E que desde não tenha outras afecções que possam levar a sintomas semelhantes. E aqui nós temos a síndrome maníaco-depressiva, endometriose, síndrome colo irritável, doença hematológica, síndrome climatério e até o uso de fármacos que podem levar a sintomas. E a primeira coisa, depois que eu fechei o diagnóstico, afastei, é medidas gerais. Sempre, para qualquer tratamento, mudança de hábito de vida, dieta nutricional adequada, atividade física. E não podemos esquecer de terapia psicológica de suporte, e aí que nós vamos entrar com tratamento medicamentoso. A primeira linha são contraceptivos hormonais combinados, ou os bloqueadores da ação dos esteroides sexuais, psicotrópicos, nutrientes, e a fitoterapia que tem entrado muito nesse sistema, tanto complementar ou até como tratamento próprio para essas mulheres. A primeira linha de tratamento é, vamos pegar um medicamento que bloqueia a ação hormonal. E aqui, primeira que nós temos é a pílula contraceptiva, etinilestradiol, hidrospirinona, mas pode ser com levonorgestrel. Esporadicamente, podemos utilizar a espirulactona. Nos casos mais intensos, que não melhoram, às vezes com a analgenia leuprorelina, e alguns estudos colocam que seria um extremo do extremo, na paciente que já teve a prole completa, talvez até a uforectomia. Ou nós podemos usar psicotrópicos. Os mais usados são recaptadores da serotonina. Nós temos fluoxetina, paroxetina, cetralina e também temos os recaptadores que é duais, que são serotonina mais noradrenalina, e entre eles a venlafaxina. Só que todos eles têm efeitos colaterais. Entre eles a diminuição de memória, ganho de peso, e que faz com que as pacientes não possam aderir a esse tratamento a longo prazo. Não podemos esquecer, quando os sintomas são mais ansiolíticos, o alprazolam também pode ser utilizado na dose de 0,75 mg 3 vezes por dia. Agora, nós temos também os suplementos. Complexo vitamínico, vitamina B6, vitamina E, cálcio, zinco e magnésio. Qual é o problema desse? Saber qual que é o ideal. E os trabalhos falham muito em dizer qual que seria a forma para cada pessoa. E tem estudos controversos, dizendo que eles não conseguem, mesmo fazendo uma boa reposição, às vezes melhora. Os que são mais consistentes são que utilizam o cálcio e o magnésio. Mas, mesmo assim, a metodologia pode ser criticada por um número baixo até um pequeno prazo de acompanhamento. E o que nos traz a fitoterapia, que tem ganhando muita força, e o nosso tema aqui é o Vitex, que é a pimenta dos monges. Ele é nativo da região mediterrânea. Eu trouxe para vocês aqui a foto, né, que vocês podem ver, a planta, e até a flor que vai dar origem ao fruto que nós vamos utilizar para pegar essa pimenta dos monges. Ele é um arbusto da família das Lamianales, floresce no verão, floresce nas labiadas, nas violáceas, em cachos terminais, são frutos pequenos, de meio centímetro, com 4 sementes, tem um odor e um sabor aromaticamente picante. Por isso, também a denominação de pimenta dos monges. E nós sabemos que o Vitex tem mais de 20 espécies. Ele pode ter conteúdos em óleos essenciais, que aí vão ter glicídios, flavonoides, pode ter cinécio, pimeno, pode ter flavonoides, pode ter até diptermos e outras substâncias que também vão agir sobre a saúde da pessoa. Além dos glicídios, e também tem descrito que há uma pequena presença de progesterona, 17-hidroxiprogesterona e até epitestosterona, isso em doses variáveis. E aqui está uma foto do fruto, né, do Vitex, que é extraído o princípio ativo. E com todos esses princípios, as substâncias, ele promove uma redução da prolactinemia. Ele tem essa ação decorrente, ele pode se ligar diretamente do receptor dopaminérgico lá na hipófise, diminuindo, mas ele também pode ter um outro efeito também sinérgico, a prolactina, melhorando a produção de progesterona e mantendo o corpo útil. Agora,
a nossa questão é, será que o Vitex ele pode melhorar os sintomas da tensão pré-menstrual? Porque uma das teorias seria uma diminuição da progesterona. E eu trouxe para vocês um primeiro estudo, que foi multicêntrico, com 1.634. Foram 3 meses, eles mostraram que 93% dos sintomas eram diminuídos até eliminados das queixas. Qual o problema? Esse estudo não tinha um controle. Mas depois foi feito um estudo duplo cego com Vitex com 64, mostrando que dos 17 sintomas analisados, ele foi superior ao placebo. Só o item dor abdominal que não foi diferente ao placebo. Depois nós temos o trabalho maior, agora com 170 pacientes, mostrando que, além de ser superior ao placebo, ele era bem tolerado e seguro. E em estudos maiores, agora, multicêntrico, comparando, né, também com o placebo, o Vitex teve um score sintomático realmente mais baixo do que o seu placebo. No estudo também as mulheres não referiram problemas, efeitos colaterais importantes, foi seguro e bem tolerado, além de efetivo. E aí resolveram comparar com a fluoxetina, para ver se também teria um efeito por 2 ciclos menstruais. E não houve diferença entre os grupos, ou seja, o Vitex, o efeito dele foi semelhante à fluoxetina. A única coisa que a fluoxetina melhorou os sintomas psicológicos, principalmente aqueles depressivos, que realmente é o alvo da fluoxetina. E o Vitex foi responsável principalmente pelos sintomas físicos. Essa foi a grande diferença, mas no score geral, eles foram muito semelhantes. Em revisões semáticas, colocando 4 trabalhos, 2 com fluoxetina e com placebo, eles são muito favoráveis em relação ao Vitex, mostrando seu benefício, mas ainda eles referem que existem poucos trabalhos, existe necessidade de ter uma casuística bem maior para comprovar o efeito do Vitex. E aí eu peguei, para terminar, essa meta-análise, mostrando com vários trabalhos, em geral nós utilizamos 40 miligramas, mas desde 20, de 8 ou 40 miligramas, mostrando que o Vitex tem uma melhora nos sintomas da tensão pré-menstrual. O único trabalho que foi com 8 miligramas não mostrou, mas provavelmente isso deve ser pela quantidade insuficiente do Vitex utilizado. E o que eu quero que vocês levem para casa? Dose diária recomendada, 40 miligramas, uma vez no dia em jejum. Na síndrome pré-menstrual, tratamento pelo menos 3 meses. Mas se estiver tudo bem, vocês podem continuar. Cuidado, não associar fármacos antipsicóticos, dopaminérgicos, antieméticos, como a metoclopramida, porque pode interferir no tratamento, no efeito tanto do Vitex como vice-versa, no tratamento dopaminérgico. E lembrar que, às vezes, os pacientes podem referir erupções eritematosas cutâneas, reações alérgicas, acne, prurido, cefaleia, náusea, queixas gastrointestinais, e, em geral, são leves, fadiga, boca seca e distúrbios menstruais. Tá? Isso pode ocorrer, mas de uma forma bem leve. E é um medicamento que é promissor. Naquelas mulheres que têm uma contraindicação de utilizar contraceptivos hormonais e não queiram os efeitos colaterais dos psicotrópicos, nós temos a alternativa do Vitex na medicina, e isso a gente vai dar uma boa qualidade de vida para a nossa paciente. E eu gostaria de agradecer muito a presença no primeiro Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa, e principalmente na nossa mesa, que tanto me honra pelo convite, aos meus amigos, professor Sócio, minha amiga, grande amiga, e que eu admiro muito, a professora Sônia Rolim, junto aqui com a professora Ceci. Muito obrigado. A discussão, um pouco de debate com a professora Ceci, professora Lazzarini, porém a organização está pedindo a parar um pouquinho, porque eles querem trocar o turno dos tradutores. Então, nós vamos aguardar a troca dos tradutores, né, porque é um evento internacional. Eles estão pedindo 3 minutos para a troca dos tradutores e com a nova equipe nós voltamos. Então, por favor, vamos aguardar a troca e todo mundo a postos aí e nós continuamos, tá bom? Vamos aguardar. Obrigada.
pensei até que era mais uma coisa, mas... Então, Doutora Sônia Rolim. Pois não. Aproveitando, eu gostaria de parabenizar o simpósio, está indo muito bem. Parabéns a todos que expuseram até agora. Estou falando aqui em nome da organização do Congresso. Parabéns. É um prazer, professor. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Nós que agradecemos. Estou aguardando um ok Eu creio que dos tradutores. a gente Na já hora que atualizou. deram um alô, a gente continua Acho que a gente já atualizou aqui os intérpretes. Por favor, confirmem se os canais estão corretos. Pode começar? Aliás, pode continuar. Só um minutinho. Acho. Já. Creio que podemos começar. Ótimo, excelente. Então, como vocês viram, nós escolhemos os temas de plantas que são muito bem utilizadas e são padronizadas, então, existem já todas aprovadas pela Anvisa, então, foi isso que nós tecemos considerações. Eu gostaria que a professora Ceci, professora doutora Ceci Mendes Carvalho Lopes, tecesse um pouco de suas considerações, professora. Muito obrigada pela presença. Quero agradecer muito o convite, inclusive a boa companhia. Estou aqui em companhia do José Maria, em companhia de vocês, que são os queridos do meu coração. Então, estou feliz. Eu não tenho muitas questões a cada um dos palestrantes, até porque nós estamos adiantados na hora, porque nós começamos tarde, né? Em relação a Carolina Macruz, que falou da arte racemosa, eu fiquei com uma curiosidade. O trabalho dela é tão bonito e ela contou que usou a arte racemosa durante 6 meses naquele grupo estudado e fiquei com a curiosidade de saber se ela continuou utilizando a arte racemosa depois, prosseguiu no tratamento, porque foi tão bem sucedido que acho que as pacientes, com certeza, provavelmente quereriam continuar. Essa é uma questãozinha para ela. Para os Sóstenes, que usam tribos, eu já conheci o trabalho dos Sóstenes, é um trabalho muito bonito, muito bem feito, merecia ser apresentado. Fiquei só com uma curiosidade. Todo aquele questionamento, aquelas perguntas, algumas, inclusive, mexendo profundamente com a intimidade das pacientes. Elas foram realizadas pelo mesmo interlocutor, quer dizer, são tantas pacientes, né? Havia uma equipe estudando, ou era um autor, provavelmente você mesmo, perguntando para elas. Em relação à Silvia, o trabalho é muito bonito, e eu estava aqui ponderando com o José Maria, ele deu uma risadinha de lado, porque ele ficou sem graça de falar, mas a Silvia nos prometeu o texto a respeito dos crimes para publicar na RBI, mas ela não mandou até hoje. Mas o trabalho dela é um trabalho muito
puxando a orelha, é só isso para ver se era, quando vai mandar o trabalho. E em relação ao José Maria, eu já conhecia a palestra dele, até que nós trabalhamos juntos, e eu achei que a palestra está muito bem apresentada, ele falou muito bem de texto, e ele não falou uma coisa que, na realidade, todos nós devíamos até saber. O manual da FEBRASCO autoriza o uso do Vitexato nos gastos como tratamento para a tensão pré-menstrual. Está escrito no manual da FEBRASCO. Normalmente, isso até deixa a gente meio contentinho, porque a gente que trabalha com fitoterapia está acostumado a levar bordoada e é acostumado a ver as pessoas duvidarem ou desacreditarem dos fitos. E, no entanto, até o manual da FEBRASCO tem isso escrito. Eu fui a uma palestra de César, o César não é muito amigo dos vídeos. Professora Ceci, com licença, o seu áudio está muito baixo, os tradutores estão com dificuldade de te ouvir, não sei se você consegue deixa eu falar aproximar. mais pertinho, estou chegando mais pertinho, melhorou? Perfeito, melhorou muito, obrigado. Então, de qualquer forma, as questões que eu tinha a formular eram essas, uma para cada um, é bem pouquinho, é isso. Então, vamos começar com a resposta, professora Carolina? Boa tarde, doutora Ceci. Em relação ao trabalho que eu realizei, o meu doutorado, as pacientes que quiseram continuar o estudo foram encaminhadas para o nosso ambulatório de climatério, na Irmandade, na Santa Casa, e nós acompanhamos essas pacientes a cada 3 meses, a cada 6 meses, com mamografia, queixas clínicas, e elas estão tendo melhora, viu? Elas gostaram da melhora e não querem parar a medicação. Então, assim, nós estamos novamente olhando esse grupo com cautela e tateando aquelas que nós vamos continuar a medicação e aquelas que nós até teremos que suspender. Mas a grande maioria foi para o ambulatório de climatério e elas estão bem. Muito bom. Muito bom. Doutor Sóstenes? Professora Ceci, a senhora pode, por gentileza, repetir, porque estava cortando um pouquinho. A pergunta que eu fiz foi assim, você fez uma série de questões, algumas de uma profunda intimidade, porque sexualidade mexe com o coração das pessoas, o ama, e esse questionamento foi feito por uma equipe ou foi feito individualmente só por você e cada paciente? Essa pesquisa, uma ótima pergunta, professora Ceci, vem muito a somar. Essa pesquisa começou em 2009, né? No início de 2009, fevereiro de 2009, que teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de São Paulo, que é onde foi realizado. Então, nós aplicamos os questionários, foi feito por um pesquisador, que fui eu, pesquisador responsável, para evitar aí a questão de viés em relação ao trabalho, né? Em questão de sexualidade, tem muitas perguntas e questões que são um tanto quanto subjetivas, então é interessante e um dos fatores é ser aplicado pelo mesmo pesquisador, tá? E teve essa pesquisa até 2020, né? Então, dentro desse contexto da pesquisa, foi onde foi realizado a tese de mestrado e doutorado também, né? Então, teve uma amplitude, foi realizado no ambulatório da Santa Casa de São Paulo, nós estamos lá há um bom tempo já, junto com a doutora Sônia, foi sob orientação da professora doutora Sônia Maria Rolim Rosa Lima. Tá? Então, realizou por um pesquisador, que fui eu, pesquisador responsável, professora. Muito bom, muito bom. Professora Silvia Saito? Oi, doutora Ceci, o texto já está sendo providenciado, pode deixar. Um dos questionamentos que sempre fazem é sobre o uso dos quinos em formas de banho de assento, que é muito utilizado no norte e no nordeste do Brasil, e pode ser utilizado também em formas de sabonetes, né, que já são comercializados aqui em São Paulo, em todas as regiões do Brasil, e em formas de gel vaginal para tratamentos específicos aí de
da vaginose bacteriana. Muito bem, gostei muito. Muito bem, agora o professor Dr. José Maria. Então, professor, a senhora está completa de razão. Hoje, nós sabemos que os fitoterápicos são opções que nós temos e devemos usar. Muitas das mulheres procuram a gente por causa dos sintomas da TPM, uma coisa comum, ou elas não querem utilizar contraceptivos, ou elas não querem usar psicotrópicos, e o Vitex, nesse caso, também é uma opção. Porque não adianta eu dar alguma coisa que a paciente não quer, porque a aderência dela vai ser baixa e o problema vai continuar. Então, acho que para todos, o importante é saber que o Vitex ele age nos sintomas TPMs e ele é efetivo. E vocês podem prescrever tranquilamente 40 miligramas. Nosso único problema dos fitoterápicos é o preço. O dia que os preços estiverem mais baixos, né, professora, eu acho que a gente vai ter uma penetração maior na população. Considerando que a gente está pagando cafezinho, o preço que a gente está pagando, está começando a ficar tudo baratinho. Muito bom. Doutor José Roberto Lazzarini, por favor, Neves, gostaria de ouvir suas considerações. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos, enorme prazer estar aqui. Conheço o Ricardo Gelman, Jorge Alonso, Caio Portela, amigos da organização desse encontro pan-americano de fitoterapia, e obviamente sou muito próximo e amigo e colega de toda a equipe que está aqui, né? Começando pela Sônia, o Sóstenes, Ceci, a Silvia, o Zé Maria e a Carolina, ou seja, todos. E eu sou o único não ginecologista, né, dessa mesa redonda, sou um clínico geral, mas o que eu queria falar primeiro é que a Sobrafito, fala um pouquinho da Sobrafito, que em alguns minutinhos, Sobrafito completa esse ano 20 anos que nós fundamos, a Associação Médica Brasileira de Fitomedicina, com um objetivo sempre central, que era trazer a parte médica, científica dos medicamentos fitoterápicos. E nesses 20 anos a gente tem conseguido cumprir, né, com primor esse nosso objetivo. Treinamos os médicos do SUS a prescreverem, conhecerem e prescreverem os fitoterápicos. Fizemos um curso de pós-graduação dentro da Unifesp, tivemos uma revista cujo editor, o saudoso professor Elisaldo Carlini, Nestor Schor. Então, a Sobrafito tem cumprido o seu papel de trazer o lado científico médico para conhecimento de todos os médicos do Brasil e, por que não, da América Latina, né? E a segunda coisa, quando a gente vem para o assunto principal dessa mesa redonda, que é saúde da mulher e fitoterápicos, um dado de mercado global que é importante que todos nós saibamos, né? O mercado de fitoterápicos no mundo inteiro tem a sua usuária, a sua consumidora principal, a mulher, que a gente chamava da meia-idade, em torno dos 45 anos, é a principal usuária consumidora de medicamentos fitoterápicos no mundo inteiro. Isso uma pesquisa feita por uma empresa chamada Euromonitor, tá? Então, não é à toa que nós estamos aqui numa mesa redonda de saúde da mulher falando de fitoterápicos, né? E quando a gente vai falar agora das apresentações propriamente ditas, eu queria ouvir um pouquinho da doutora Carolina, sobre a questão de segurança. Foi citado um pouquinho na apresentação, mas eu queria que você falasse dos seus estudos, se houveram efeitos adversos, quais foram, porque em algum momento havia uma suspeita que a Actea, a cistifuga, tivesse uma hepatotoxicidade, coisa que foi descartada depois, mas eu gostaria de saber do seu estudo, da sua tese. Depois, falando com o
Sóstenes, o colega, eu queria saber, na prática, né, Sóstenes, no seu consultório, no dia a dia, se você tem usado tríbulos, né, que a gente tem um medicamento registrado na Anvisa, se você tem usado outros fitoterápicos, por exemplo, a maca peruana, na disfunção sexual. Para nossa colega Silvia, eu acho que existe ainda no mercado, Silvia, eu gostaria que você falasse se tem o produto do Hebron, né? Porque eu acho que essas pesquisas, né, uma planta, no caso da Esquinos, uma planta também muito característica do Brasil e que teve estudos e pesquisas patrocinados por um laboratório nacional. Eu acho que é sempre importante a gente valorizar esse aspecto. E também fiquei com uma dúvida se, além da vaginose bacteriana, também na candidíase existem estudos e evidências da eficácia do Esquinos. E, por último, ao colega José Maria, a gente tem ouvido falar também que o Vitex Agnus Cassus também ele é utilizado nos sintomas do climatério, né, na menopausa. Eu queria saber, José Maria, se ele tem utilizado também, além da síndrome pré-menstrual, nos sintomas do climatério. Eram essas minhas considerações. Muito bem, então vamos começar com a professora Carolina. Doutora Carolina. Olá. Então, doutor, sobre a sua pergunta, algumas pacientes, após 6 meses do uso da Actea racemosa, apresentaram cefaleia e epigastralgia. Para essas pacientes, nós tivemos que suspender a medicação, introduzir outra medicação para o tratamento do climatério, mas em relação à mamografia ainda eu não vi nenhuma alteração de retorno do câncer ou alguma alteração mamária. Mas em relação à medicação, o que eu percebi das pacientes, que elas apresentaram cefaleia e epigastralgia principalmente, também não vi nenhuma alteração hepática. Então, aí algumas pacientes a gente teve que modificar a medicação após 6 meses do uso. Mas antes disso também não, foi após os 6 meses. É interessante observar também que a professora Carolina publicou em um artigo internacional mostrando a qualidade de vida dessas mulheres, né? Então, a abordagem carinhosa das mulheres com câncer foi motivo de publicação e que tem uma visualização muito grande, esse artigo da professora Carolina Furtado, mostrando a qualidade de vida, a melhora da qualidade de vida nas mulheres que tiveram atendimento, né? Aliás, tomando a Actea racemose e tendo toda aquela abordagem característica do ambulatório, porque é um ambulatório especializado, né? Um ambulatório especializado em mulheres pós-câncer de mama. Então, também é interessante, houve a melhora da qualidade de vida. Outro trabalho que já foi publicado também. E, doutor Sóstenes, por favor. Obrigado pelas considerações, professor Lazzarini. Nós, na prática, nós utilizamos, sim, o tríbulos, né, terrestres. Eu acho que não tem problema e conflito de interesse, que aqui no Brasil só tem um medicamento comercializado, que é o Androsten. Nós utilizamos, e tem no mercado ainda, na época nós utilizamos 3 comprimidos ao dia, de 8 em 8 horas, né, que ainda mantém, que é 94 miligramas cada comprimido. E também, depois, posteriormente, foi lançado o Androsten Uno, né, que é 250 miligramas, é um comprimido ao dia. Tá? Então, nós utilizamos, sim, na prática diária, no consultório, para as mulheres com disfunção do desejo sexual aí, hipoativo. Né? Tem alguns trabalhos também demonstrando que na menacme também houve melhora, não só na menopausa. Tá? E também, em relação à maca, nós estamos com um estudo na Santa Casa relacionado à maca e sexualidade. Né? Então, daqui a um pouco tempo aí nós teremos aí publicações relacionadas à maca na sexualidade. E nós temos também que lembrar um princípio aí importante da medicina integrativa, né, que é a individualização e o bem-estar
da paciente, né? Entendendo aí sempre as suas necessidades com foco na qualidade de vida, né? Se trabalharmos dessa forma, dificilmente nós não seremos assertivos, né? Obrigado aí, professor Lazzarini. Professor Lazzarini, provavelmente depois dessa primeira tese do professor Sóstenes, que foi com um comprimido 3 vezes ao dia, do Tribulus, né? O laboratório, apesar que nós não tivemos conflito de interesses, nós compramos a medicação, mas o laboratório, após o resultado da tese, eles resolveram, então, fazer um comprimido por dia, né? Tomar um comprimido por dia. Provavelmente foi uma consequência desse trabalho que nós fizemos dentro de um serviço de pós-graduação, né? Então, foi uma contribuição, apesar que nós não tivemos conflito de interesse algum. A relação da maca, professor Lazzarini, o senhor que nos trouxe a maca, um produto padronizado, né, da Naturex, nós ficamos muito felizes com esse trabalho. Eu posso dizer que nós fizemos em parceria com o Pouso Alegre. Esse trabalho terminou, ele foi colocado já na plataforma Brasil e provavelmente nós estamos tentando fazer publicação. Então, realmente funcionou também com um produto padronizado. Também não houve conflito de interesse, foi uma coisa que o senhor trouxe para nós e nós agradecemos muito. Foi uma colaboração sua e que agora o Benedito Fabiano, lá em Pouso Alegre, terminou e com bons resultados. Muito obrigada. Quanto à doutora Silvia Sarto, o senhor perguntou a respeito da Cândida. Eu posso dar uma informação. Eu não sei se a Silvia quer responder, porque eu acho que a Silvia que vai responder primeiro. Vamos lá, Silvia. Pode responder. Eu ia falar sobre o laboratório farmacêutico, né, que produz a grande parte de gel com esquinos aqui no Brasil, é o laboratório Hebron, um laboratório localizado no Nordeste do Brasil, que tem uma linha enorme de medicações fitoterápicas. E eles acreditam muito, e eles fazem vários trabalhos muito sérios, publicados internacionalmente. Dentro desses trabalhos que eu citei, 2 trabalhos são importantes, né? Aquele que é duplo cego, placebo controlado, que mostrou uma eficácia muito importante. E então a gente encontra no Nordeste e no Norte do Brasil, as mulheres utilizam popularmente como forma de banho de assento, como infusões, né? Mas eu acredito que a gente não encontra ou a gente não consegue identificar direito, né, esses produtos para a gente fazer de forma mais caseira, de forma mais natural. Então, a gente encontra em farmácias esses produtos prontos, eu acho que facilita muito o tratamento das mulheres no Brasil inteiro, e em termos de estudos clínicos, é importante padronizar a concentração, a forma de tratamento, para observar se houve melhora ou não, né, a eficácia do tratamento. Muito bom. Em relação à Cândida, professor, não existem trabalhos demonstrando. Até nós conversamos com o laboratório Hebron, eles falaram, até foi na ocasião, o saudoso doutor Josimar, que nós conversamos pessoalmente com ele, ele falou, doutora, esse produto é para vaginose. Ele foi bem específico, falando que o produto é para vaginose bacteriana. Então, realmente, in vitro não funcionou para a Cândida. In vitro, nós fizemos o trabalho, foi motivo de PIBIC. Não funcionou para a Cândida. Agora, em relação à vaginose, sim, funcionou e nós publicamos o trabalho. Então, é muito interessante o tratamento da vaginose com esquinos. E agora a pergunta para o doutor José Maria. Olá, boa tarde. Ótima pergunta. Nossa experiência aqui nas rodas clínicas é mais com a acteia, racemosa e com as isoflavonas, tá? Nós sabemos que na pós-menopausa que se estabelece um hipoestrogenismo mais acentuado, né? E que na tensão pré-menstrual seriam oscilações do estrogênio e da progesterona. Talvez a gente precisaria de um protocolo mais acentuado. Existem trabalhos mostrando que o Vitex pode atuar nos neurônios da neuropeptina B, na quispeptina e da dimorfina, que atua nos calores. Mas a dose talvez possa ser bem maior do que 40 miligramas.
Aqui eu estou lá da professora Ceci, que está com o protocolo, para ver se a gente coloca, né, professora Ceci? Para testar. O protocolo está aqui no pendrive, mas aí com a pandemia morreu. E a gente vai testar para ver se doses maiores ou vão ter o mesmo efeito, né? Já que a fluoxetina age, pode ser também que o Vitex talvez também vai agir nos calores. Talvez não nos calores muito acentuados, mas talvez calores leves e moderados possa ter um bom efeito. Bom, muito bom. Ok. Então, eu não sei se tem alguma pergunta no chat, mas eu me comprometi, nós somos muito rigorosos nos horários, né? E eu me comprometi com a organização a terminar justamente no prazo do horário, e o horário está vencendo agora. Então, eu gostaria de parabenizar novamente ao doutores Ricardo Gelman, Caio Portela, toda a comissão organizadora desse evento. É muito complicado fazer um evento, ainda mais desses eventos internacionais. E foi o primeiro Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa. Eu gostaria, então, justamente isso nos deixa muito felizes, não é? De estarmos juntos, né? Com nossa mesa, com nosso simpósio da nossa Associação Médica Brasileira de Fitomedicina. Isso é uma alegria muito grande para nós, que somos todos batalhadores, né, pela fitomedicina brasileira, certo? Então, agradeço muito a presença de todos aqui na mesa fizeram, eu achei que foram brilhantes, né? E eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a presença de todos e deixá-los abertos, né? Para nós estamos sempre à disposição de fazer trabalhos conjuntos, fazer trabalho científico, fazer teses, nossa linha de pesquisa também. Nós temos outras linhas de pesquisa, mas os fitomedicamentos também faz parte de uma linha de pesquisa, certo? Então, muito obrigada a todos, um abraço bem fraternal e parabenizo todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Gostaria de aproveitar e também agradecer muitíssimo esse excelente simpósio. Acho que ele veio inaugurar os 4 simpósios satélites de uma maneira brilhante e deixar aqui o Consórcio Acadêmico Brasileiro à disposição para parcerias. Temos comitês de produtos naturais com vários professores com grande interesse de participar dessa comunidade internacional que fazemos parte. A gente faz parte de um grupo de 18 países. Então, fica aqui o convite para novas parcerias com a Sobrafito, que eu aprendi agora o nome correto, Associação Brasileira Médica de Fitomedicina. Então, parabéns, Sóstenes, por toda a condução e pela moderação, doutora Sônia Rolim, grande amiga e parceira, e muito obrigado a todos. Parabéns a todos, professor. Então, o congresso está excelente, programação, né, imperdível. Parabéns. Obrigado. Agora vamos ter a fala da Organização Mundial da Saúde. Se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade. Tem quase 200 pessoas assistindo vocês de vários países. Grande abraço. Continua. Isso aí. Muito bom.